Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Adriano e o objetivo deste vídeo é desconstruir alguns antigos mitos protestantes sobre a Igreja Católica medieval. O primeiro destes mitos é de que as missas eram em latim e isto impediria a sua compreensão, já que esta era uma língua inacessível ao povo. O segundo mito é o de que as Bíblias que existiam também eram escritas em latim e isto impediria o acesso do povo à sua leitura, pois, em sua maioria, eram analfabetos. E o terceiro mito é o de que a Igreja proibiu, acorrentou e queimou Bíblias para impedir que as pessoas as lessem. Para contrapor esta opressão, surgiram os reformadores protestantes, que após muito esforço traduziram, divulgaram e popularizaram os evangelhos. Bem, como todos devem saber, a Igreja Católica sempre enfrentou oposição e até o fim dos tempos a enfrentará, pois a sua missão é ensinar a verdade, e a verdade incomoda o mundo em que vivemos. Esta oposição, que durante a Idade Média era travada no campo da filosofia e das ideias somente, a partir do Renascimento passou para o campo da literatura e das artes, de forma que estes passaram pouco a pouco a denegrir a Idade Média e a imagem da Igreja Católica, formando um imaginário das pessoas daquela época. A partir do Renascimento, mitos como estes apresentados, bem como outros sobre a Inquisição e seus instrumentos de tortura, ou até mesmo sobre a própria morte de Galileu Galilei por esta instituição, foram mitos muito disseminados, formando a mentalidade de gerações. Bem, seja de onde venham as acusações, dos gnósticos, da maçonaria ou do protestantismo, nossa tarefa é refutá-los com a verdade, e é o que faremos a partir de agora neste vídeo. Primeiramente, meus amigos, nós devemos entender que a missa ela é a renovação do sacrifício que Jesus realizou para pagar os nossos pecados e de toda a humanidade. O padre celebra a missa in persona Christi, ou seja, ele representa Cristo nesse sacrifício. Por isso, a cruz estampada na casula em suas costas, simbolizando a cruz que Jesus carregou até o Calvário. E este sacrifício é oferecido a quem? Eu pergunto. É oferecido a Deus. Então, em grande parte da missa tridentina, o padre permanece de frente para o altar e de costas para os fiéis. Por quê? Porque a reverência, as orações, o culto é devido a Deus e não ao povo. O povo segue as orientações do missal e também reverencia a Deus. Fica fácil de compreender se nós pensarmos na seguinte situação. Né? Um amigo seu conhece um rei, o rei da Espanha, por exemplo, e ele leva você para conhecer este rei. Quando ele chegar e começar a realizar as formalidades da apresentação, ele vai virar de costas para o rei, por um acaso? Mas é claro que não. Ele vai ficar de frente com o rei para fazer a cerimônia. Agora voltemos para a missa em latim, onde temos o rei de todos os reis à nossa frente. Claro que todos ficarão de frente para o altar, inclusive o padre. E mais que isso, ainda ficarão de joelhos em boa parte desta cerimônia, já que a sua realeza é infinita. E é assim que fazemos na missa tridentina, a missa em latim. Então, quem está presente e participa com fé desta cerimônia já estará cumprindo com sua obrigação de católico,
O aprofundamento no Evangelho vai depender da sua disposição, do tempo dedicado, do nível cultural, etc. Mas tudo isso é medido por Deus de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Em resumo, então, você precisa participar da missa e ter fé, independente de compreender todos os pormenores do rito, os quais com o tempo você compreenderá, pois vai adquirir amor àquela cerimônia. Não é o que acontece com as crianças? Enquanto pequenas, elas não estão entendendo o que está acontecendo. Logo passa o tempo, aprendem inclusive o latim. Basta participar de uma missa tridentina para você ver que maravilha é aquela cerimônia. Ainda assim, veremos neste trabalho que, na Idade Média, além de grande parte da população compreender o rito da missa em latim, o Evangelho logo foi traduzido para as línguas vernáculas, ou seja, as línguas específicas de cada povo e de cada povoado, muitas vezes, derrubando este mito de que as missas não eram compreendidas. Bem, para uma justa análise do passado, precisamos compreender o contexto histórico-cultural da época em questão. Nós não podemos julgar a história com os olhos da modernidade. No Império Romano, todas as atividades eram realizadas por meio do uso do latim. A literatura, os ofícios, as trocas de informações, tudo era por meio desta língua. A evangelização era realizada exclusivamente pelos monges, pelas ordens monásticas, as quais tanto aprendiam os dialetos locais quanto ensinavam o latim. Não foi exatamente o que o padre José de Anchieta fez aqui no Brasil? Ele foi quem elaborou a primeira gramática tupi-guarani e ensinou o latim, as artes e os evangelhos aos indígenas. Lá, com os bárbaros, na Europa, aconteceu a mesma coisa. Então, como dizer que eles não tinham acesso ao latim? Então, o cristianismo tornou-se a religião oficial destes novos povos, resultando em uma dedicação, uma busca da sociedade na conquista da vida eterna, em contraposição a essa supervalorização moderna da vida material que temos hoje em dia, como se fosse este o maior bem que poderíamos alcançar. Isto explica, então, o porquê, por exemplo, da pena de morte ser plenamente aceita naquela época e empregada pelas autoridades, de forma a manter a ordem social. Bem, a necessidade de evangelização de novos povos se deu pelo fato de que o antigo Império Romano cessou a sua expansão em virtude dos ataques dos bárbaros. Este antigo Império Romano, que chegou a dominar todo o norte da África, todo o Oriente Médio, mais o sul de toda a Europa conhecida atualmente, passou a ser atacado por hordas bárbaras. Do oeste, podemos ver neste mapa, que mostra o deslocamento dos bárbaros em direção ao Império Romano. Do oeste vinham os hunos, os alanos e os vândalos. Do norte, os suevos, os visigodos, os ostrogodos e os vikings. Ainda vinham pelo mar, de regiões frias mais longínquas, os saxões. E como se não bastasse, aqui pelo sul, pelo norte da África, vinham os mouros. Então, a partir disto, houve a queda do Império Romano. Eles não conseguiram resistir a tantas batalhas, a tantos povos hostis tentando
buscar terras, alimento e refúgio no que hoje é a Europa. Então, não havia mais Estado para garantir a ordem social e as cidades se transformaram em ruínas. Neste momento é que a Igreja Católica precisou assumir as rédeas do desenvolvimento e da organização social para dar estabilidade a esse tecido social que ficou fragmentado pelas guerras com estes bárbaros. E como a Igreja Católica conseguiu isso? Por meio da conversão dos bárbaros, e inclusive a conversão de muitos de seus reis. Um grande exemplo foi o rei Clovis, rei dos francos, que, ao se converter, tornou possível a conversão de todo o seu reinado. Bem, a partir de agora, eu trago para vocês uma série de evidências, de provas, de escritores que não têm nada a ver com a Igreja Católica. Não são padres, não são bispos, são pessoas, escritores da sociedade civil e que trazem à tona a verdade dos fatos, contrapondo esta falsidade histórica que tenta denegrir a imagem da Igreja Católica. Então, nós temos aqui em um livro de D. Abulafia, a história medieval da New Cambridge Universidade, né, inglesa, que é muito claro, né? O alfabeto latino e a capacidade de usá-lo para escrever sobreviveu e foi fortemente fortalecido pelo cristianismo. À medida que se espalhava e à medida que a Igreja assumia as funções do Estado laico. Nas outras áreas em que a Grã-Bretanha pós-romana, caracterizada pelo cristianismo, sobreviveu, formou-se a Igreja Celta, no oeste da Grã-Bretanha e notavelmente na Irlanda nos dias de São Patrício, passando para a Saxônia da Nortúmbria e introduzindo tanto o cristianismo quanto a latinidade escrita lá. A missão de Santo Agostinho cumpria o mesmo nos reinos anglo-saxões do sul. Então, é óbvio que o idioma preponderante dos romanos, ele se impôs no início desta evangelização, porque a sociedade que tem os meios de escrever, tem os meios de transmitir uma cultura que era superior à desses povos bárbaros, certamente vai ter um domínio em termos de comunicação. Mas se percebe aqui, se tem esses registros de que essa latinidade foi passada para estes povos bárbaros logo no início desse encontro de sociedades. Há pouco nós falamos da Grã-Bretanha, né? Agora temos um outro registro aqui da evangelização dos eslavos, onde atualmente é a República Tcheca, não é? E também dos russos e ucranianos. Isto graças a quem? Ao legado de dois grandes santos, São Cirilo e São Metódio. Eles faziam parte de uma família senatorial, naquela época, não é? Aprenderam a língua khazar e evangelizaram o Império Khazar. As autoridades da Morávia, na época, pediram missionários que pudessem pregar e celebrar serviços litúrgicos no dialeto local. Para cumprir essa missão, Cirilo e Metódio deram o passo de adaptar o alfabeto grego em uma escrita para a língua eslava. O resultado foi o alfabeto cirílico. Esses dois trabalharam então na Morávia por 4 anos até 868. E suas origens bizantinas e o uso da língua vernácula, né, aquela língua específica de cada país, facilitou a evangelização. E o Papa Adriano II aprovou calorosamente seus métodos. Então isso aí põe por água abaixo aquela história de que o latim era imposto. Estamos vendo que não.
Por fim, com a ajuda de vários sacerdotes gregos, Cirilo traduziu toda a Bíblia para o idioma que hoje é conhecido como o eslavo eclesiástico. O trabalho missionário de Cirilo e Metódio lançou as bases para a posterior cristianização da Ucrânia e da Rússia em 988 d.C., quando o príncipe russo Vladimir aceitou o batismo. Então, isto não é a Igreja Católica que está dizendo, isto está num trabalho de uma pessoa denominada aqui P. Curil, que fala da missão de Cirilo e de Metódio na Europa. 1150 anos desde a chegada dos irmãos tessalônicos na Grande Morávia. Isso é um trabalho que faz parte lá do acervo do Instituto de Arqueologia e da Academia de Ciências da Tchecoslováquia. Está disponível a todos na internet, basta procurar. Indo adiante, nós podemos subir um pouco mais, não é, na Europa, e observarmos como foi a evangelização na Escandinávia e na Groenlândia, onde o Evangelho de Cristo também chegou. Não é? Partindo de Hamburgo, os missionários estendem a sua ação evangelizadora sobre a Escandinávia pagã, auxiliados pelos reis Gundil da Dinamarca, Santo Olavo da Noruega e Olavo da Suécia. Os vikings, que eram grandes navegadores, levam a sua jovem fé à Islândia e à Groenlândia. A traços largos, a Boêmia e a Morávia são fiéis a Roma, desde que o Papa João VIII aceitou o uso do eslavônio na liturgia. Olha só. As Sagradas Escrituras são conhecidas porque são estudadas, não só nos conventos, onde este estudo em latim ocupava até 1/3 do dia. Houve muitos senhores feudais amigos das letras que encomendaram traduções de partes que lhe interessavam dos evangelhos, como Balduíno de Adres, por exemplo, e Guinness, que no século XII admiravam muito o Cântico dos Cânticos. As traduções da Bíblia multiplicaram-se entre os séculos XI e XII. Olha só, Lutero nem sonhava em existir, muito menos a Reforma Protestante, e já tinha a tradução da Bíblia. Os 4 livros dos reis aparecem em francês por volta de 1100, e por volta de 1150 os Provérbios de Salomão em anglo-normando, seguidos logo depois pelo Saltério de Oxford e de Cambridge. O cônego Hermann de Valenciennes publica em 1190 uma Bíblia traduzida em versos alexandrinos. Este interesse pela Bíblia é tão grande que as autoridades ficam temerosas de que suas ovelhas se alimentem de textos mal traduzidos ou de difícil compreensão. Era um temor justificado, porque os hereges valdenses e albigenses baseavam os seus argumentos em passagens da Bíblia, porém com interpretações que lhes agradavam, que lhes atendiam em suas heresias. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual a Bíblia, a Igreja Católica e os papas hesitavam em permitir traduções a qualquer preço e de qualquer forma da Bíblia. Tanto é que depois culminou com esse tipo de tradução errônea durante a Reforma Protestante. E cada designação protestante tem a sua Bíblia com os seus evangelhos, né, adaptados conforme bem entendem. Né? Tudo isto está num livro denominado Estudos da Igreja Medieval, de Daniel Hopes, de 2009. Tratando-se especificamente da evangelização bárbara na Islândia, nós temos aqui, novamente, no livro de História Medieval da Universidade de Cambridge, o seguinte: para o islandês, após oficial evangelização no ano 1000, o alfabeto latino foi adaptado para escrever o vernáculo por missionários da Grã-Bretanha e Alemanha.
em alguma data antes de 1100, e por volta de 1300 existia uma literatura excepcionalmente rica em vários gêneros de prosa e verso. Sermões, mesmo quando conhecidos por nós apenas em latim, os escritos eram muitas vezes preparados e entregues no vernáculo, ou seja, na língua natural de cada povo, a menos que entregues a uma congregação instruída. Como exemplo, que era comum, temos o abade Sanson, da abadia de St. Edmund, em Suffolk. Ele não havia frequentado a escola, mas era fluente em latim e francês e capaz de pregar poderosamente aos habitantes da cidade em seu dialeto inglês. Na bibliografia mencionada anteriormente, de De Abulafia, sobre a história medieval, também menciona os casos de evangelização na Holanda-Hungria, Escandinávia, Alemanha e Islândia. Ele diz que a necessidade de adoção de uma escrita em vernáculo foi sentida pelos povos ainda pagãos, ao tomarem conhecimento da existência do latim e do grego, e a utilidade de um sistema comparável de signos para sua comunicação. Isto é fácil de se compreender, não é? Porque imaginemos, durante um conflito armado, uma guerra, claro que sempre existe o vencedor pelas armas, mas, por outro lado, há o vencedor cultural. Exemplo, já havia no passado, quando os romanos tomaram o império e as cidades gregas, os venceram pelas armas. Porém, culturalmente, muito pelo contrário. Eles absorveram toda a cultura grega em virtude da grande capacidade que ela tinha de representar as necessidades do ser humano, do povo, a sua filosofia, não é? Então aqui aconteceu a mesma coisa. Os povos bárbaros, ao se depararem com a capacidade de escrita que os romanos tinham e eles não possuíam, eles ficaram simplesmente maravilhados e entusiasmados. Assim, então, como diz o texto, não é? Formas como o Old Welsh e o Gododin foram desenvolvidas pelo trabalho de clérigos. A adaptação do alfabeto latino para a escrita em irlandês antigo parece ter ocorrido por volta de 600 depois de Cristo, e um vernáculo literário desenvolveu-se ao lado da monástica latina. Maiores detalhes podem ser vistos, verificados, numa breve consulta muito simples nesta fonte bibliográfica disponível na internet. Bem, temos visto até agora que, pelos registros históricos, a Igreja nunca proibiu a tradução para o vernáculo. Eram os escritos heréticos, ou seja, aqueles que pegavam os evangelhos e transformavam, adaptavam estes textos dos evangelhos a filosofias errôneas, filosofias gnósticas, por exemplo. E isto traria uma desordem social e um risco para a vida espiritual extremamente grave. Nós veremos aqui também nesta outra fonte bibliográfica de W. François, em seu livro que trata sobre a leitura da Bíblia no vernacular durante a Idade Medieval, diz o seguinte: estudos recentes enfatizaram novamente que a Igreja Católica Medieval não proibiu a leitura da Bíblia no vernáculo. As múltiplas cópias contendo partes da Bíblia, tanto no manuscrito quanto na forma impressa, que ainda estão preservadas em bibliotecas e arquivos de toda a Europa, são testemunho a este fato histórico. Então, existem Bíblias impressas ou escritas manualmente em inúmeros idiomas, que foram trabalho esse que foi realizado muito antes da Reforma Protestante. Olha só, as cópias mais interessantes mostram vestígios
de uso intensivo destes livros, nomes dos proprietários e anotações marginais encontradas nos inventários de bibliotecas e testamentos. A comunidade de leitores, constituída por membros de ordens religiosas, além de leigos nas cidades medievais, que se interessaram na Bíblia para sua edificação espiritual, não se deve perder de vista a prática continuada da leitura em voz alta em grupos menores, para que os analfabetos também pudessem ouvir e lucrar com esta leitura. Então, pessoal, ainda existe esse outro fator. Ah, mas eles eram analfabetos, muitos deles, e não tinham acesso à Bíblia. Não tem problema. Por caridade, aqueles que eram alfabetizados, incluindo os monges da época, não é? Praticavam a leitura em voz alta, inclusive em praça pública, e apresentavam o evangelho para aqueles que não sabiam escrever, não sabiam ler, mas podiam ouvir. Outros materiais baseados na Bíblia também circularam amplamente na Idade Média, contendo explicações sobre textos bíblicos. Aí tem dois grupos de pesquisa, um canadense, conduzido por Andrew Gould, e um outro grupo conduzido por Sabrina Corbellini, que confirmaram situações semelhantes tanto na Alemanha quanto Itália e França, resultando na desconstrução de vários paradigmas sobre a leitura da Bíblia na Idade Média, da qual o paradigma protestante foi o mais tenaz em sua afirmação de que a Bíblia era um livro fechado antes da Reforma. Então, veja só, grupos em países separados, estudando o mesmo assunto, chegaram à mesma conclusão de que isso é uma conversa fiada. A Igreja sempre se preocupou foi com os escritos heréticos, não com a tradução adequada da Bíblia. Aqui temos um registro, não é, de que quando o bispo de Metz, na França, reclamou ao Papa Inocêncio III dos chamados grupos heréticos da sua diocese, que pregavam a partir de traduções francesas da Bíblia, o Papa respondeu com uma carta intitulada Cum ex injuncto. Neste documento, o Papa não denunciou a leitura vernacular da Bíblia e nem proibiu. Ao invés disso, ele opôs-se a convenções secretas nas quais a Bíblia era discutida livremente, bem como a prática do ministério da pregação sem ter recebido qualquer aprovação eclesiástica. Eu acho que aqui ficou bem claro qual era a preocupação da Igreja na época. Daniel Hopes, novamente em seu livro, trata deste assunto da pregação, né, que era disseminada por todas as cidades e todo o povo acessando o Evangelho. Prega-se incessantemente a partir do século XII. Todas as ocasiões são oportunas. Na missa, nas peregrinações, nos cerimoniais civis, nas coroações, nos enterros, nas negociações de paz, até nos torneios. Prega-se nas feiras, no alto das pontes e nas esquinas. Para atrair a atenção, o orador não hesita em intercalar notícias de que teve conhecimento ao longo da viagem. O sermão é uma espécie de melodrama onde se chora e se ri. Se chora ou ri, significa que está entendendo. Portanto, a pregação era no vernáculo. O cristão da Idade Média reza e reza muito. São inúmeros os textos onde o personagem formula uma prece quando está em perigo ou enfrenta alguma situação difícil ou importante na vida. Usa-se muito o Pai Nosso e o Credo. Obras como o livro de Fleury e o de Beda, o Venerável, tornaram-se o que hoje chamamos de best-sellers. Grandes livros de grande disseminação, não é? Também é muito difundida a oração mental, aquela mais interior, que aparece com frequência até mesmo na literatura informal. No Ocidente, a missa é verdadeiramente um drama que o fiel pode acompanhar e cujas etapas lhe são familiares. A Igreja medieval ressuscita o teatro, sepultado no esquecimento desde a morte do mundo greco-romano. Bem, agora, em se tratando
do assunto da queima de Bíblias durante a Idade Média, nós verificaremos que tanto os católicos quanto os protestantes realizaram essas ações. Por quê? Por causa das heresias. Então, vemos aqui num trabalho que não é da Igreja Católica, muito pelo contrário, é de J. Moorhead, do Seminário Teológico Protestante de Dallas, em seu trabalho sobre Calvino e Servet. Ele menciona que após o século XIV, quando o inglês finalmente se tornou a língua popular da Inglaterra, as Bíblias vernaculares foram usadas como meio de propaganda herética. John Wycliffe, um padre dissidente da Igreja Católica, traduziu a Bíblia para o inglês. Infelizmente, seu secretário, John Purvey, incluiu um prólogo herético, conforme observado por São Thomas More. Mais tarde, William Tyndale traduziu a Bíblia para o inglês com prólogo e notas de rodapé, condenando as doutrinas e ensinamentos da Igreja. São Thomas More comentou que procurar erros na Bíblia Tyndale era semelhante a procurar água no mar. Era puro erros o material que o nosso amigo Tyndale traduziu. Até mesmo o rei Henrique VIII, em 1531, que não era católico, condenou a Bíblia de Tyndale como uma corrupção das Escrituras. Então, é óbvio, não é? Se você traduz e adapta ao bel prazer os ensinamentos de Deus para que ele se encaixe na sua heresia, é óbvio que aquela escrita, aquele livro, não deve ser disponibilizado ao público. Uma ação, então, que os cristãos católicos adotaram para impedir essa propaganda foi queimar esses livros. Essa ação torna a igreja antibíblica? Claro que não. Torna ela anti-herética, o que é correto, não é? O que é uma atitude adequada. Se assim fosse, então os protestantes desse período também eram antibíblicos. Por quê? Porque João Calvino, o principal reformador protestante, em 1522 mandou queimar o maior número possível de exemplares de uma outra Bíblia, que foi a Bíblia de Servet, visto que Calvino não aprovava. E, como se não bastasse, mais tarde Calvino mandou matar o próprio Servet na fogueira. Não é? Então, a igreja não se opôs a traduções vernáculas fiéis, mas a adições e distorções heréticas da Bíblia. A igreja proibiu essas Bíblias corruptas para preservar a integridade da Sagrada Escritura. Esta ação era necessária se a igreja quisesse preservar o Evangelho de Cristo. Como São Pedro, em sua epístola, nos adverte, os ignorantes e instáveis podem distorcer as Escrituras para a sua própria destruição. 2 Pedro 3,16. Então, os bons pais cristãos devem permitir que seus filhos leiam uma Bíblia com propaganda anticristã ou palavrões, como era o caso destas, nas notas de rodapé? Então, valorizemos a verdade e não demos ouvidos a quem só quer destruir com falsidades uma instituição que prezava pela verdade. Outra acusação que frequentemente se ouve nos meios protestantes é a de que o Concílio de Trento proibiu traduções da Bíblia, pois aqui eu trago à esquerda em latim e à direita em inglês o que está escrito nos próprios documentos da Igreja Católica na época do concílio, em 1545. Muito ao contrário de proibir a tradução da missa para o vernáculo, devido às discussões e dúvidas sobre o assunto, o Papa afirmou enfaticamente que a missa não precisava ser celebrada no vernáculo. Isso se encontra na seção 22 e o cânon 9 deste concílio. Então, muito ao contrário, havia tantas missas sendo rezadas na língua própria do povo que chegou um questionamento ao Papa neste concílio e ele disse, olha, não precisa fazer só no vernáculo, pelo contrário, vocês podem continuar utilizando o latim sempre que quiserem que a missa tridentina esteja à disposição dos fiéis.
Bem, mas tal era a importância do latim e o cuidado que se tinha com esta língua, com o que ela representava para a igreja, que o próprio Lutero nunca quis abandoná-la. Ao contrário, mencionou intenção em utilizar inclusive outras línguas antigas para a pregação do Evangelho. E isto não está em documentos da Igreja Católica, está aqui em documentos da própria Universidade de Oxford, da Clarendon Press, que são documentos ilustrativos da Reforma Continental. O que é que diz esse documento? Martinho Lutero falou o seguinte: agora existem 3 tipos diferentes de serviço divino. A primeira, em latim, que publicamos recentemente, chama-se Formula Missae. Isso eu não quero deixar de lado ou mudar. Não quero de forma alguma deixar que a língua latina desapareça do serviço divino, pois estou profundamente preocupado com os jovens. Se estivessem em meu poder e a língua grega e hebraica fossem tão familiares para nós quanto o latim, e possuíssem um grande estoque de boa música e canto como o latim, a missa deveria ser celebrada e deveria haver canto em domingos alternados em todas as 4 línguas, alemão, latim, grego e hebraico. Então, mais uma vez, cai por terra que, primeiro, que o latim era de desconhecimento público e, segundo, que os próprios reformadores viam no latim algo como sendo improdutivo ou inadequado para a evangelização. Bem, uma outra acusação totalmente infundada contra a Igreja Católica medieval é a de que a Igreja teria proibido a leitura da Bíblia por parte da população. Como pode alguém acreditar num fato desses, uma instituição que tem como um dos principais papéis ser missionária, ensinar o Evangelho, não permitir que esse Evangelho se dissemine? É algo contraditório, mas se você não busca a verdade dos fatos e fica simplesmente se alimentando com literatura de péssima qualidade, produzida por inimigos da igreja, é óbvio que você vai ficar mal informado. Então aqui eu tenho mais 2 fontes bibliográficas, uma de A.B. Boulanger, sobre a história da igreja, e outra de Hurter, sobre a história de Inocêncio III, Papa Inocêncio III. Então, ambas as fontes mencionam que essa acusação remete a uma falsa interpretação do Concílio de Toulouse na França em 1229. Esse concílio é citado por anticatólicos como uma suposta evidência de que a Igreja baniu a Bíblia. E, na realidade, o Concílio de Toulouse ele foi organizado para lidar com um problema local de uma heresia francesa que era denominada albigense. Esses albigenses usavam modificadas, corruptas da Bíblia no vernáculo para apoiar suas heresias. Foram essas versões imprecisas que foram banidas para ajudar a acabar com a heresia. Como a igreja permitiria que esses livros com um evangelho corrupto continuasse circulando? É óbvio que isso tinha que ser dado um fim, não é? Então, ambas as fontes mencionam, os albigenses eram contra a hierarquia da igreja, constituíam uma seita contrária ao casamento, à propriedade privada e até mesmo contra a raça humana, já que pregavam o suicídio. Desejavam extinguir a igreja e instalar um estado onde só houvesse puros. O Papa Inocêncio III dizia que os albigenses eram piores que os sarracenos. A situação chegou a tal estado de calamidade que uma testemunha ocular declara: vi igrejas incendiadas e destruídas até os alicerces.
e viu os mosteiros transformados em habitação dos animais do campo. Olha a que ponto chegaram esses albigenses. A igreja teve que ser dura e firme, e graças a Deus tinham um papa guerreiro, que era Inocêncio III, que acabou com essa heresia, senão ela acabaria com a raça humana ali na Europa. Olha qual era o objetivo deles. Os caras pregavam o suicídio, então eram contra a lei natural. Então, só que esses fatos só vêm ao nosso conhecimento se nós questionarmos essas falsidades, essas coisas estranhas que chegam aos nossos ouvidos nos dias atuais. Uma outra acusação muito boba, por sinal, que aparece nos meios protestantes é de que a Igreja Católica, por maldade, teria acorrentado Bíblias. Porém, não se dignam a ver a história e perceber que os próprios protestantes também fizeram a mesma coisa. E isso nunca foi feito por mal por nenhuma das duas igrejas. Basicamente, essa atitude era realizada porque as Bíblias eram raras e valiosas. Alguns cálculos que, pelos padrões atuais, cada uma, se realizada com a mesma matéria-prima e com uma pessoa hábil para fazê-la daquela forma antiga, uma Bíblia valeria em torno de $100 mil hoje. É por isso que elas foram acorrentadas, tanto por protestantes quanto pela Igreja Católica. Antes da imprensa, as Bíblias eram copiadas à mão e cada uma levava centenas de horas para serem feitas e eram escassas. Então, a Igreja queria mantê-las seguras. Uma outra informação também, que está facilmente disponível na internet, é que para uma Bíblia ser produzida, precisava-se sacrificar mais de 100 ovelhas, em virtude do fato de que somente uma parte do couro, da totalidade do couro de uma ovelha, é que pode ser empregado para a confecção de um pergaminho, que comporia uma folha de uma Bíblia. Mas a gente não precisa ir muito longe, não é? Na atualidade, há 30, 40 anos atrás, muitos devem lembrar que as próprias listas telefônicas eram acorrentadas nas agências de telefonia e ninguém reclamava disso. Pelo contrário, aquilo ali era algo que garantiria que ela estaria disponível para futuras consultas. Isso é de uma obviedade, mas muitas vezes as pessoas caem em qualquer tipo de informação falsa. E temos aqui duas fontes bibliográficas, uma da Medieval Fragments, que trata não só de Bíblias, mas de bibliotecas inteiras que desde a Idade Média se mantêm com os livros acorrentados. Nesta primeira citação, não é? Durante o final da Idade Média, mais e mais pessoas estavam interessadas em ler, e as bibliotecas encadeadas forneciam um excelente recurso para aqueles que não podiam comprar livros por conta própria. O sistema de trancar os livros na sala permitia, assim, o livre acesso do público à leitura, ao mesmo tempo em que resguardava o valioso acervo da biblioteca de possíveis ladrões. Muito simples. Temos uma das principais bibliotecas acorrentadas, a da própria Catedral Protestante Anglicana de Hereford. E isso está no site, e essa biblioteca é aberta ao público até hoje, e ainda ficam acusando a Igreja Católica de ter acorrentado livros. Vê se há algum fundamento nesse tipo de acusação. Então, lá no site é mencionado que o encadeamento de livros foi o sistema de segurança mais difundido e eficaz nas bibliotecas europeias desde a Idade Média. E a biblioteca acorrentada da Catedral Anglicana de Hereford é a maior a sobreviver, com todas as suas correntes, hastes e fechaduras intactas. Nada melhor do que
a verdadeira história, fatos e dados reais para calar a boca de mentirosos. Bem, para finalizar, eu trago aqui também um outro aspecto da evangelização que se iniciou na igreja na Idade Média, que foi o uso da arquitetura para evangelizar principalmente os iletrados. Então, como nós vemos aqui, nós temos alguns vitrais de umas catedrais europeias que comumente podemos encontrar nas nossas igrejas, também aqui no Brasil. Da esquerda para a direita, por exemplo, nós temos aqui a primeira imagem de um vitral representando Jesus orando no jardim de Getsemane, onde suou sangue na noite anterior à sua crucificação. Na imagem central temos a Sagrada Família e nas outras duas imagens da direita temos Jesus com seu sagrado coração, o qual a humanidade, apesar dos seus pecados, não é? E também Jesus, o bom pastor, com uma ovelha em seus braços. Temos também uma outra sequência de vitrais aqui apresentadas, onde temos Jesus crucificado à esquerda. A segunda imagem, a anunciação do nascimento de Jesus Cristo a Maria, onde o Espírito Santo está a iluminando e o anjo à sua frente, fazendo a anunciação. E, por fim, as três últimas imagens de vitrais com os três apóstolos. O primeiro é Mateus, que possui um anjo junto de si e é o seu símbolo, pois ele conta em seu evangelho como um anjo apareceu a São José. Após nós temos um vitral com Marcos, que é simbolizado também por um leão, referenciando a coragem exigida pelos cristãos e pelo fato de que ele começa o seu evangelho com a história de João Batista, que precisou peregrinar pelo deserto junto a animais selvagens, não é? E, por fim, o apóstolo Lucas, que tem como símbolo um boi que representa o sacrifício que o ser humano deve realizar durante a sua vida. Isto é uma informação, creio que bem importante, que estes vitrais eles somente surgiram na Idade Média, pois esse tipo de arco, chamado arco ogival, no formato de uma ogiva, só foi possível de ser construído com as técnicas de engenharia e de arquitetura que surgiram na Idade Média. Antes disso, os arcos romanos ou as janelas românicas não tinham capacidade de serem construídas com alturas tão grandes, porque o seu formato era mais aberto. Então, isso fazia com que as paredes de pedra fossem muito pesadas e as janelas deveriam ser pequenas. Com esse desenvolvimento arquitetônico, então, as igrejas passaram a ser muito mais iluminadas, e isso permitiu que, através das janelas desses vitrais, mesmo sem um culto interno, toda a vida de Jesus Cristo e dos apóstolos pudesse ser apresentada para qualquer um que lá dentro estivesse. Então, nós vemos mais uma vez que esta missão da igreja de ser missionária, ela não encontrava limites, pois além de livros, além dos escritos, além das evangelizações verbais, ela encontrou ainda meios que, através da arquitetura e das artes,
puderam expressar a evangelização e tornar a evangelização acessível a todos aqueles que adentrassem a uma igreja. Isto realmente só é possível quando se tem uma instituição que tem essa missão e tem esse claro objetivo de amar a humanidade, amar ao povo e levar todos aqueles que tiverem interesse ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.